Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Salvador, muito obrigado, ó Deus, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado pela semana que tivemos. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por tudo que Tu és em nossas vidas. Agora, nesse instante, ó Deus, nós queremos dedicar a Ti estes momentos, este culto, e dizer que o nosso desejo é de prestá-lo, Senhor Deus, em espírito e em verdade. Ser com cada um de nós aqui, sonda os nossos corações, ó Pai, vê qual a necessidade de cada um de nós, e segundo a Tua vontade, ó Deus, vem e supre, ó Pai, cada necessidade aqui presente. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que Tu és em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Bom dia, meus irmãos, os irmãos podem sentar. Esse mês de julho, o pastor Israel Belo de Azevedo está gozando de merecidas férias. No último domingo de julho ele já estará de volta. Eu sou o pastor Alcenir Mota, faço parte da equipe ministerial do pastor Israel, juntamente com o pastor José Maurício, que vai nos trazer a mensagem nesta manhã. E nós queremos desejar a todos um bom domingo e um bom culto. Nós gostaríamos de conhecer nesse instante aqueles nossos amigos que nos visitam pela primeira, segunda ou terceira vez nesta manhã. Existe alguém aqui nessa situação que esteja conosco pela primeira, segunda ou terceira vez? Não há? Vocês poderiam ficar de pé para que a nossa igreja lhes conheça, e você vai receber um abraço de um membro da nossa igreja e se sinta abraçado por ela. Sejam muito bem-vindos, que Deus os abençoe imensamente. Agora nós gostaríamos também de conhecer aqueles nossos irmãos que aniversariaram nesta semana, nossos irmãos, nossos amigos. Se alguém aqui fez aniversário de casamento, de nascimento, de batismo, alguma data especial, irmão Milton, com a sua esposa. 58 anos. De nascimento, não. Casamento. Parabéns. Mais alguém que tenha feito alguma data, alguma efeméride nesta semana? Então, eu vou pedir que o nosso irmão Mateus, presidente da nossa igreja, venha aqui e agradeça a Deus. Mateus também está muito contente. Os irmãos veem que ele agora só vive sorrindo, né? Mateus é o mais novo vovô da igreja, né? Então está aí tirando, não ele, mas a Lúcia, o Davi, estão aí tirando pernoites atrás de pernoites, né? Sabe como é que é pai e mãe de primeira viagem, né? Então, que Deus também tem muito a agradecer a esta família, né? Então, Mateus vai agradecer a Deus por mais esse ano, né, na vida deste casal, e é muito significativo, meus irmãos, nós podemos presenciar isso, né, diante de uma sociedade que cada vez mais desvaloriza o casamento. Nós podemos ter entre nós um casal que está completando 56 anos de união. 58, pois é, não posso diminuir, né? Significa que é possível, apesar das dificuldades. Nós sabemos que as alegrias do casamento são muito maiores do que as dificuldades. Por isso, vale a pena se manter casado. Para mim só faltam 20 para chegar lá. Então, se Deus permitir. Vamos orar então, irmãos. Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Particularmente, te agradecemos por este casal, Senhor, que completam 58 anos de casado. Numa sociedade, Senhor, em que a instituição do casamento, que foi criada por Ti, está tão banalizada nos dias de hoje, Senhor, nós só temos que Te agradecer e Te rogar, Senhor, em nome de Jesus, pela vida de cada um dos casais que aqui se encontram, Senhor, para que vejam este exemplo e possam entender, Senhor, que é muito melhor estarem juntos, Senhor, do que viver em desarmonia. Mas que, acima de tudo, coloquem, Senhor, a presença de Jesus nesse casamento. Eu tenho certeza de que tem sustentado nesses 58 anos este casamento é a Tua presença na vida dos Teus servos, Senhor.
Continue abençoando-os, Senhor, a ele, a seus filhos, toda a sua família. E abençoe o culto que teremos a seguir, que queremos fazê-lo para a tua honra e para a tua glória. Por Cristo Jesus oramos. Amém. Eu vou chamar, o Mateus vai permanecer aqui, a Margarete vai vir aqui à frente. Eles têm alguns avisos para nos passar nesta manhã. Queria lembrar os irmãos do nosso retiro em novembro. Normalmente nós deixamos para quando chega próximo, me inscreve aí. Nós estamos com mais do que 100 pessoas inscritas já. Mas eu queria dizer o seguinte, não basta você dar o nome, você tem que fazer primeiro pagamento, para confirmar a sua inscrição. Dos 140 que nós temos inscritos, pelo menos 80 já confirmaram a sua inscrição fazendo o primeiro pagamento. Então isso é importante, porque nós já tivemos que fazer uma reserva no hotel. Nós vamos ficar 4 dias em Pati do Alferes, no Arcozelo Palace Hotel, um hotel que todos os quartos têm banheiro, frigobar, então o conforto para todos os que forem participar lá do... Então é importante que você se inscreva, porque até o mês passado nós tínhamos feito em 6 parcelas, esse mês já caiu para 5, mês que vem já cai para 4. Então, quanto mais próximo você ficar, maior vai ser o valor que você vai ter que dar como sinal. Aqueles que quiserem, ao final do culto, podem nos procurar ali, que a gente dá todas as explicações devidas. Eu queria que vocês abrissem o boletim na página 5. Naquela coluna da amizade, tem Agenda Pedras Vivas. Aí tem 21/7, quinta-feira, em comemoração ao Dia do Amigo. Esse centro de referência da música carioca é aqui na Conde Bonfim, logo depois da Igreja Memorial. O horário lá é 17 horas que começa o show, mas nós temos que chegar lá pelo menos meia hora antes. Então, 16h30 é a hora que estamos marcando. Quem quiser, eu já estou com alguns ingressos, é só me procurar no balcão da igreja. Agora, então, nós vamos ter o nosso Ita News. Olá! Está no ar o Ita News, o informativo semanal da Igreja Batista Itacuruçá. Confira agora os destaques da nossa igreja para esta semana. Amanhã, você já sabe, acontece o momento Encontros com Deus. Venha e seja abençoado. No dia 15 de julho, às 15 horas, o grupo Pedras Vivas promove o Cine Debate com o filme Pat Adams, O Amor é Contagioso, que é uma lição de vida e amor ao próximo. Após o filme, acontece um debate com o pastor José Maurício. Participe deste encontro e convide um amigo. Chegou a hora de fazermos conexão com o campo missionário. Boa tarde, Igreja Batista Curuçá. E é uma semana muito especial que a gente está vivendo aqui no norte do Chile. Uma reunião da Junta de Missões Mundiais a todos os missionários da América Latina. Para a gente está sendo um compartilhar diário daquilo que Deus tem feito na vida de cada um. O pastor e nosso diretor executivo, João Marcos, tem feito um trabalho muito bom com a família. A Junta tem investido na vida das famílias. Isso para a gente tem sido tremendo, renovador, fortalecedor para nossas vidas. Para a gente é uma alegria muito grande poder estar deixando uma saudação a vocês, porque o nosso coração está cheio de saudades da igreja que tanto tem investido e orado por nós aqui. Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas, nesses tempos que estamos aqui, e temos certeza que vocês fazem parte disso. Queremos realmente colocar nas mãos de Deus e agradecer de coração a todos vocês que oram por nós, que investem em nossas vidas. Obrigada de parte minha também. E queremos, como missionários da Igreja Itacuruçá, enviar-lhes essa saudação, dizendo outra vez obrigado por seu apoio em oração, por seu apoio sustentando-nos nesta nação. Deus os abençoe e lhes amamos muito. Amém. Amém.
Olá, meus amados irmãos da Igreja Batista Itacuruçá. Eu sou o pastor Marcos e estou aqui com vocês para fazer um convite muito especial. Nos próximos meses estamos preparando uma caravana de voluntários que vai seguir para o Haiti para servir aquele povo durante alguns dias. E você é nosso convidado para estar conosco nessa caravana. Através dessa viagem você vai ter experiências fantásticas de como servir a um povo que vem sofrendo muito nos últimos anos. E eu gostaria de ter você conosco nessa caravana. Médicos, enfermeiros, dentistas, profissionais de saúde, educação, esporte, intercessores, todos vocês podem estar conosco e abençoar aquele povo que precisa muito da sua ajuda. Tenha mais informações através da igreja e nós contamos com você nesta viagem. Que Deus te abençoe. Entre os dias 11 e 15 de novembro acontece o retiro da nossa igreja no Arcozelo Palace Hotel em Pati do Alferes. Uma excelente oportunidade para conhecer mais a Palavra de Deus e aprofundar relacionamentos. Faça sua inscrição com o Ministério da Amizade no hall de entrada da igreja. O Itanews de hoje fica por aqui. Se você deseja saber mais sobre os eventos da nossa igreja, acesse www.itacuruca.org.br. Até a próxima. Tchau! Vamos ler o versículo que nós temos para decorar essa semana, de Hebreus capítulo 13, versículo 8, conforme o nosso programa de culto aí no cabeçalho, diz assim: assim afirmemo-nos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Vamos repetir todos juntos? Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Que essa Hebreus 13, 6, que essa certeza possa estar enraizada dentro dos nossos corações. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao nosso Deus cantando Onipotente Rei.
irmãos podem sentar. Nós vamos ter agora a participação do coro Otília Galvão com o cântico Aleluia. Vamos fazer a leitura conforme o nosso programa de culto de Efésios 3, versículos 16 a 21. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o componente, a altura e a profundidade. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos adorar ao Senhor mais uma vez. Vamos fazer um cântico, na verdade 3 cânticos, que exaltam o nome do Senhor, o poder do Espírito Santo, a sua vinda iminente e a força que Ele nos dá quando seguramos em sua mão. Como chuva cairá, qual orvalho no
do Senhor, enfim dominará, e o Espírito de Deus virá. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Por isso, Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. E a glória do Senhor enfim dominará, e o Espírito de Deus virá. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei que tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós temos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei que tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais na nossa vida, pra fazer infinitamente mais em nossa igreja, pra fazer infinitamente mais.
irmãos podem sentar, nós vamos ter mais uma participação do coro Otília Galvão, Não Ando Só. Não ando só, seguindo meu caminho, existe alguém que sempre junto está. Não ando só, pois este grande amigo é meu Jesus, jamais me deixará. Se forte vem a tempestade, se meus amigos falham, eu cantarei até chegar ao meu lar celestial. Por entre montes ou pelos vales, não ando só, Jesus comigo vai. Não ando só, seguindo meu caminho, existe alguém que sempre junto está. Não ando só, pois este grande amigo é meu Jesus, jamais me deixará. Se forte vem a tempestade, se meus amigos falham, eu cantarei até chegar ao meu lar celestial. Por entre montes ou pelos vales, não ando só, Jesus comigo vai. Não ando só, Jesus comigo vai. É muito bom nós sabermos que não andamos só, que Jesus conosco está. Eu gostaria de convidar a nossa irmã Kátia, que é diretora de Ação Social da Convenção Batista Carioca. Ela vai nos trazer uma palavra sobre o que tem sido feito no nosso Rio de Janeiro, nessa área que é tão carente, que é a questão da ação social. Então, os batistas estão atentos a isso. Então, a nossa irmã Kátia, que é diretora de Ação Social, vai nos trazer essas informações. Irmãos, eu quero basicamente assim agradecer aos irmãos. Eu não sou visitante aqui nessa igreja, porque na minha vida pessoal, há muitos anos atrás, eu sentei ali muitas vezes naquele cantinho e Deus me deu o consolo através do pastor Darcy. Eu fui muito abençoada. Hoje eu sou membro da Memorial da Tijuca e trabalhando na Junta de Ação Social há 3 anos. Eu quero agradecer a importância, o marco que é essa igreja na Junta de Ação Social. Eu sei o trabalho que vocês fizeram durante tantos anos, o registro histórico, a história dessa igreja está muito misturada com a história da junta, e eu assim me sinto com um compromisso de agradecer aos irmãos. Eu queria que o irmão projetasse. Eu não vou contar tudo que Deus está fazendo, porque não dá tempo. Aliás, assim, não haveria tempo. Mas eu quero prestar contas aos irmãos de um dos trabalhos que eu creio que os irmãos têm no coração, que é do Lar Batista da Criança. Eu queria que os irmãos vissem que de tudo que tem sido feito na Cidade Batista hoje tem uma missão, tem uma igreja, tem projetos esportivos, estamos gestionando uma série de projetos, mas o Lar Batista da Criança está no nosso coração, porque ele foi interrompido há alguns anos, e hoje vocês veem essas crianças. Eu quero prestar contas a vocês do que vocês estão fazendo, aqueles que contribuem, essas crianças que vocês não veem nelas mais, aquelas crianças que sofriam, que estavam quase à beira da morte, estavam sujeitas à questão do tráfico de drogas, e elas foram resgatadas, estão sendo restauradas no Lar Batista da Criança, que foi reaberto tem pouco mais de 1 ano, e eu posso dizer para os irmãos que essas crianças, alguns voltaram para suas famílias, fizemos um trabalho com as suas famílias, outros ganharam um novo lar de presente, e eu posso dizer que todas as crianças que não retornaram à família, elas estão sendo adotadas por lares cristãos. Quero dizer para vocês que orem,
que orem por essas crianças que chegam lá numa situação assim muito crítica. Hoje a gente não vê mais isso, mas a gente tem visto o poder de Deus, a obra do poder de Deus agir na vida dessas crianças. Essas 6 crianças são 6 irmãos, foram adotados por 5 famílias. Mas o juiz determinou que eles se mantivessem em contato permanente. E, meus irmãos, eu tenho lindas notícias. Eles estão estudando, eles estão fazendo curso, estão cantando nas igrejas. E eu glorifico a Deus por tudo que Deus tem feito. Porque a participação dos irmãos tem sido assim fundamental. Eu quero dizer que hoje, claro, nós estamos buscando nas igrejas contribuintes mantenedores. Por quê? Nós temos 2 lares de crianças que foram reabertos, 2 casas. Mas nós temos 5 casas na Cidade Batista, que aliás é patrimônio de vocês, né? Patrimônio nosso. Eu só estou administrando, mas esse trabalho é dos irmãos. Então eu agradeço os irmãos a participação e peço, não deixem de estar lá, de participar, de contribuir, de orar. Principalmente, irmãos, que nós entramos numa batalha espiritual sem igual. E essas crianças, quando a gente trabalha para tirar uma criança do reino das trevas e colocar nas mãos do Senhor, a gente entra numa batalha espiritual muito séria. Agradeço os irmãos pastor, agradeço o pastor Israel, o trabalho dessa igreja. E eu quero dizer, vocês estão convidados a voltar a visitar a cidade de vocês, esse patrimônio tão abençoado que Deus colocou nas nossas mãos e que tem um potencial extraordinário para fazer diferença. Nossa cidade está clamando por socorro. E nós podemos fazer muito mais. Estamos montando, pastor, uma rede de ação social, buscando informações de todas as igrejas, todo o trabalho social que os irmãos fazem, a gente está registrando, outras igrejas fazem, e nós vamos poder formar uma grande rede de ação social para nos ajudarmos mutuamente. Meus irmãos, vamos trabalhar juntos. Nós trabalhamos muito bem, as igrejas trabalham muito bem, mas juntos nós podemos fazer muito mais. E que Deus possa abençoar essa igreja. Muito obrigado, pastor. Agradeço ao pastor Israel, tá bom? Deus abençoe. Nós que agradecemos a sua presença por nos trazer essas informações que são vitais para o nosso despertar, para o nosso ânimo, e nós vamos ter a oportunidade nesse instante de participar do momento de fidelidade, que é exatamente quando o povo batista se une para contribuir, e nós temos essa alegria de poder participar da obra que não é do homem. Esta obra é de Deus. E que nós simplesmente somos privilegiados em poder participar, em poder auxiliar. Então, se você trouxe seu dízimo e a sua oferta nesta manhã, né, você vai ter a oportunidade, enquanto nós ouvimos uma música no órgão, de trazer, se lembrando sempre do FAM, o Fundo de Ação Missionária. Nós tivemos aqui, podemos ver a participação aí dos nossos missionários no Chile. Isso é o seu FAM, é o Fundo de Ação né, missionária, quer dizer, 1% do seu dízimo que contribui para esse projeto que a nossa igreja desenvolve de estar sustentando vários missionários, tanto no Brasil quanto em todo o mundo. Então, se você trouxe nesta manhã a sua oferta, o seu dízimo, durante a música instrumental, você vai ter a oportunidade de vir aqui à frente e colocar nessas salvas.
Os irmãos podem levar as salvas. No domingo passado nós iniciamos o estudo do livro Uma Vida de Poder de Oração, né, de Paul Miller. E o primeiro capítulo desse livro, ele traz a seguinte questão, né? Vale a pena orar? E ele ali discorre sobre essa indagação que muitos de nós com certeza já o fez, né? Será que vale realmente orar? E Paul Miller responde ali naquele capítulo que vale a pena orar, vale a pena interceder. E nós temos durante o nosso programa de culto esse instante em que nós nos voltamos exatamente para esse momento, né, de intercessão, onde a gente coloca diante de Deus as nossas necessidades, tendo a certeza, né, conforme 1 Pedro 3, versículo 12a diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. É porque nós temos essa convicção e essa certeza no coração que nós somos um povo que dobra os seus joelhos, que clama a Deus, que coloca diante dele as suas necessidades, declarando: eu sou dependente de ti. Então, nesse instante, se você tem algo a colocar diante de Deus, enquanto nós estivermos cantando Eis-me aqui, você pode se colocar em pé, você pode se ajoelhar, você pode vir aqui à frente. Eu vou convidar a nossa irmã Zazá, que é da Junta de Missões Nacionais, que nos ajuda também aqui na nossa igreja. Ela vai vir aqui à frente e logo em seguida, ao término da música, ela vai interceder, ela vai colocar diante de Deus as nossas necessidades e os nossos pedidos, nos lembrando sempre dos nossos enfermos, dos ouvintes da rádio que dominicalmente ligam para o nosso programa e colocam e depositam sobre a nossa igreja a responsabilidade de estar orando e intercedendo também por suas necessidades. Então, durante o cântico, você vai ter esta oportunidade de se colocar e colocar a sua necessidade diante desse Deus que ouve as nossas orações. Eis-me aqui, ao teu altar me entrego. Eis-me aqui, sem vacilar me achego. Eis-me aqui, ó Senhor, chamaste com afeto, em submissão completa. Me rendo a ti, Senhor meu Deus. A decisão já feita me traz visão perfeita, e agora bem feliz sou teu. Eis-me aqui, dirige a minha vida. Eis-me aqui, fiel serei na lida. Eis-me aqui, ó Senhor, serei por ti usado, conforme o teu mandado, e em teus caminhos seguirei. Estranho e sem abrigo, ou num lugar amigo, da cruz de Cristo falarei. Eis-me aqui, ao teu altar me entrego. Eis-me aqui, sem vacilar me achego. Eis-me aqui,
com afeto, em submissão completa, me rendo a ti, Senhor meu Deus. A decisão já feita me traz visão perfeita, e agora bem feliz sou teu. Eis-me aqui, dirige a minha vida. Eis-me aqui, fiel serei na lida. Eis-me aqui, ó Senhor, serei por ti usado, conforme o teu mandado, e em teus caminhos seguirei. Extraí sem abrigo, ou num lugar amigo, da cruz de Cristo falarei. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. É, Senhor, nós estamos aqui. Nós estamos aqui na Tua presença para Te bendizer, para Te glorificar, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Altíssimo Deus. Ó Senhor, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de Te louvar, de Te bendizer. Nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens sido a nossa força, Tu tens sido o recurso que a gente não possui, Tu tens sido, Senhor, a porta que está fechada, que se abre. Ó Senhor, nós Te exaltamos e Te glorificamos. Senhor, eu quero colocar agora diante de Ti os meus irmãos que estão aflitos, que estão com o coração entristecidos, estão pensando que não tem saída, Senhor, mas que o Senhor mesmo possa se mostrar a saída para esses meus queridos irmãos. Senhor, eu sei, eu tenho experimentado que o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. Muito obrigada, Senhor. Também colocamos aqueles que estão alegres, que estão agradecidos, que estão Te agradecendo pelas bênçãos, pelo livramento, pela salvação, Senhor, um benefício na vida, mas nós Te exaltamos porque o Senhor é Deus presente. Não poderia deixar de colocar diante do Senhor aquelas pessoas que estão neste momento, nesse exato momento, em atividade que nas trans, Senhor. São mais de 2.500 pessoas voluntárias que deram os primeiros 15 dias de férias, na primeira quinzena do mês de julho, para louvar, bendizer o Teu nome e proclamar a Tua palavra em vários locais, como nas cidades históricas, Senhor, lá em Roraima e outros estados, Senhor. Senhor, tem a outra quinzena, a segunda quinzena, que serão também oportunidade de pregar a Tua palavra. Que o mês de julho possa ser um mês marcante de salvação em todo o nosso território nacional. Muito obrigada, Senhor. Continua movendo, continua falando, continua enchendo os nossos corações de alegria e que a gente possa dar testemunho aonde quer que a gente esteja. Muito obrigada, Senhor. Nós Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter mais uma vez a participação do coro Otília Galvão com o cântico Um Lugar de Amor. Esse lugar de amor tem que ser o seu coração, a sua vida. Seja um lugar de amor.
desejo é que nesta manhã a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa encher os nossos corações, amém? Desejo também que o Senhor possa falar ao seu coração e ao meu coração, porque eu não conheço o seu coração, mas Deus conhece. Deus sabe o que vai no mais profundo da sua alma, suas necessidades, angústias, questionamentos. E o desejo meu é que Deus fale ao seu coração e ao meu coração também, porque nós aqui viemos para ouvir a voz de Deus. Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, o versículo de número 12. Provavelmente este seja um texto da sua predileção. Sem dúvida alguma, para mim, o mais belo poema já escrito. Poema que fala sobre as virtudes ou a excelência do amor. Eu não vou falar sobre o tema amor, mas vou falar sobre viver em plenitude, que eu penso que é um grande desafio para todos nós. E Paulo, então, ao discorrer neste capítulo 13, da sua primeira epístola, sobre o amor, ele faz uma pausa e lá no verso 12 ele fala então de algo que Deus certamente vai falar ao nosso coração nessa manhã. Eu leio então na versão Almeida Revista Corrigida, que também é uma tradução bem próxima da Bíblia da Edições Paulinas, o seguinte, verso 12: agora, pois, vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós nos colocamos mais uma vez inteiramente nas tuas mãos e pedimos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir nesta manhã. É a oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Todos nós sabemos que a imagem que nós vemos no espelho, ela não é uma imagem real, mas ela é então um reflexo de algo que se projeta ali. E Paulo então começa neste versículo de número 12 a falar exatamente sobre esta imagem. Uma imagem refletida num espelho. Provavelmente lá pelo ano 55 da nossa era, Paulo estava na cidade de Éfeso, ele permaneceu por um tempo, e ele ali então deve ter escrito esta primeira carta, quando produziu então esse belíssimo poema sobre o amor, onde está inserido este versículo de número 12. É interessante que ele vem discorrendo sobre esta virtude do amor, ou sobre as virtudes do amor, e chega exatamente aí no verso 11 em diante, ele dá uma paradinha e fala: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E no verso 12 então ele fala sobre uma imagem. Uma imagem que se projeta num espelho. Eu tive o cuidado de consultar pelo menos 4 traduções deste texto. Uma delas eu já li, vou ler mais 3. Na Bíblia de Estudo de Genebra diz assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido.
Na Nova Versão Internacional diz assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. E uma tradução muito interessante, a da Bíblia de Jerusalém, diz assim: agora vemos em espelho de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Em todas essas traduções, 3 expressões chamaram a minha atenção em especial. São elas: espelho, enigma ou obscuridade, em outra tradução, e a expressão que se repete em todas elas, face a face. E Paulo vem discorrendo sobre as virtudes do poema, ou melhor, vem discorrendo sobre as virtudes do amor neste poema, e ele então faz uma pausa para falar sobre enigma. Isto é algo que não nos é conhecido. A Bíblia de Jerusalém usa a expressão, como lemos, maneira confusa, para descrever então algo misterioso. E basta nós olharmos para o nosso cotidiano que nós vamos perceber que existem muitas coisas que nós não conseguimos compreender. Como compreender, por exemplo, a morte de um filho brutalmente assassinado pelos seus próprios pais? De vez em quando nós tomamos conhecimento de uma notícia trágica como essa. É incompreensível. Como compreender, por exemplo, que alguém seja capaz de arrematar uma peça num leilão por cerca de 10 milhões de reais, como foi o caso do vestido da atriz Marilyn Monroe, para que essa pessoa possa simplesmente ter o prazer de ser dona daquele objeto, enquanto 1,4 bilhões de pessoas no mundo inteiro vivem abaixo da linha da pobreza, com menos de 1,25 dólar por dia para se manterem. Não dá para compreender isso, ou dá? Como compreender, por exemplo, que uma criança de 2 anos possa ter sobrevivido sem nenhuma sequela depois de cair de um prédio na altura de 4 andares, como aconteceu agora recentemente, no mês passado, aqui no bairro de Cascadura, no Rio de Janeiro. E eu vi na internet ainda hoje pela manhã, lá na China, uma criança caiu de um prédio de 10 andares e sobreviveu. Incompreensível. Não dá para entender isso. E penso que quando nós lemos essas notícias, tomamos conhecimento dessas informações, nós podemos então olhar para a nossa vida e ver que muitas vezes nós vivemos enigmas, coisas inexplicáveis. São inúmeras as situações que nos fazem refletir em busca de uma explicação. Talvez enquanto eu esteja falando, você esteja pensando em alguma coisa que já lhe tenha acontecido e que até agora você não conseguiu uma explicação plausível para aquele fato. No verso 12, então, da sua primeira carta, Paulo chama isso de obscuridade, ou seja, alguma coisa que não está clara. Será que é possível então nós vivermos uma vida plena diante de tantas incógnitas? Ou como então viver, talvez seria essa melhor a pergunta, uma vida plena diante de tantas incógnitas?
Quero chamar a sua atenção em primeiro lugar para que você possa pensar sobre viver na plenitude da graça. Nós vivemos num mundo que nos diz a todo instante que nós não precisamos de Deus. Podemos viver sem Ele. Deixar esse ser desconhecido lá no seu lugar distante chamado céu, que muitas pessoas não creem existir, e vivemos aqui mesmo a nossa própria vida, já que aqui nós podemos ver as coisas que são reais. Esse Deus é um Deus que nós não vemos, Deus que nós não podemos tocar. Como é que eu posso crer num Deus como este? Diriam alguns, ou perguntariam alguns. Talvez seja melhor então viver sem Ele, ou viver através da minha própria capacidade. E muitas pessoas estão vivendo assim, vivendo segundo a sua própria vontade ou intenção. Eu fico pensando de como podermos viver na plenitude da graça se nós deixarmos Deus fora da nossa vida. Philip Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça, que é um livro extraordinário sobre esse tema, ele vai falar exatamente sobre isso, que essa graça, ela é algo incompreensível, porque não dá para entender, é um enigma para nós. Como é que, não sendo merecedores, nós podemos ser alcançados pela graça de Deus em diversas dimensões na nossa vida? Eu olho para mim mesmo e vejo como Deus é bom. E você certamente nessa manhã pode estar olhando para a sua própria vida e dizer: é, Senhor, o Senhor é muito bom. Porque viver da graça é saber que nós temos um Deus que nos sustenta em todas as dimensões da nossa vida. Mas Paulo chama a nossa atenção neste texto, que quando nós olhamos, e aqui eu volto a esta primeira figura mencionada, o espelho, nós vemos uma imagem distorcida. Eu fiquei pensando o que Paulo poderia estar dizendo com isso, porque agora vemos por espelho, em obscuridade numa outra tradução, ou numa imagem confusa em outra tradução. E eu olho para o mundo em que nós vivemos e percebo que é exatamente assim. Porque quando nós queremos uma explicação plausível, uma explicação óbvia, uma explicação clara de algum fato, muitas vezes nós não vamos encontrar uma explicação para aquilo que vivemos, que vemos ou que experimentamos na nossa vida. Porque isso está nos propósitos soberanos de Deus. E viver da graça, ou viver pela graça, é nós vivermos então neste mundo, sabendo que muitas coisas nós não iremos compreender. O texto é claro, ele vai nos dizer mais adiante que um dia nós compreenderemos, mas enquanto estamos aqui, não temos esta compreensão. Você já se fez essa pergunta? Senhor, mas por que me aconteceu isso? Senhor, mas por que está acontecendo aquilo?
são questões, são interrogações, são dúvidas, são enigmas, são obscuridades, são coisas confusas que às vezes estão diante de nós e nós queremos uma clarividência, mas não encontramos. Por isso que precisamos viver na plenitude da graça, porque quando vivemos na plenitude da graça, nós estamos completamente, totalmente dependentes de Deus. Mas como é difícil nós vivermos completamente dependentes de Deus. A Bíblia tem muitos exemplos de homens e mulheres que viveram uma vida de total dependência de Deus. E quando eu olho para a Bíblia e vejo a vida dessas pessoas, eu me pergunto, Senhor, por que essas pessoas conseguiram viver assim e eu não consigo? Será que você já não tem se feito essa pergunta? Porque são seres humanos, ou foram seres humanos, como eu e você, e Paulo diz, sujeitos às mesmas fraquezas, mas pessoas que viveram numa dimensão maior, acima do natural. Viveram na dependência exclusiva de Deus. Elias, um homem que viveu na dependência exclusiva de Deus. Vai para o monte, ali fica, porque haverá uma grande seca, e eu determinei que as aves do céu te alimentem, tu beberás a fonte de Querite. E esse homem foi para lá, para ser alimentado por pássaros. Será que você faria isso? E Deus mandava que os pássaros levassem a ele carne e pão. Viver da graça, viver da dependência exclusiva de Deus. Quando nós olhamos o mundo real, o mundo que nós vivemos, nós somos estimulados a acreditar que isso não é possível. Que negócio é esse? Achar que Deus pode me sustentar, achar que Deus pode resolver este ou aquele problema, achar que Deus pode curar uma doença que é incurável segundo a medicina ou a ciência, achar que Deus pode restituir a vida de uma pessoa que já esteve no vale da sombra da morte. Essa semana na Rede Bandeirantes, no intervalo do jornal das 19 horas, aconteceu uma reportagem, alguns irmãos devem ter assistido, os irmãos que assistem esse horário da TV, sobre as pessoas que foram ao além. E eu achei muito interessante alguns depoimentos dali de pessoas que conviveram com a linha bem tênue entre a vida presente, a vida física e a vida eterna. E achei interessante porque muitas dessas pessoas declararam exatamente isso: existe uma vida após a morte. Eu vi, eu vislumbrei, eu experimentei isso dentro de uma unidade de terapia intensiva. Voltar à vida, depois de quase ter rompido essa tênue linha, e estar de volta a este mundo. Viver da graça é saber que Deus pode fazer milagres a cada dia na nossa vida. Mesmo que nós olhemos para aquele espelho e vejamos uma imagem que está obscurecida,
ou de algo para nós que é enigmático e que nós não temos uma resposta satisfatória ao nosso coração, sabemos que podemos viver confiados em Deus. Mas eu queria que você pensasse comigo também numa segunda dimensão dessa plenitude. Eu quero viver também na plenitude da submissão. Talvez um dos textos de difícil compreensão, eu digo isso porque já tenho ouvido muitos comentários sobre ele, é o texto de Mateus 26, quando Jesus está no jardim do Getsêmani. Você pode abrir a sua Bíblia aí, Mateus 26, verso 38 e 39. Um pouco antes, no verso 37, diz que Jesus tomou consigo alguns discípulos, entre eles Pedro e os filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. 38 e 39. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus nos dá o exemplo de que podemos viver uma vida plena de submissão à vontade do Pai. Essa semana eu conversava numa casa de amigos da nossa igreja, irmãos da nossa igreja, e o tema que nos surgiu naquele debate foi exatamente a pessoa do filho e a pessoa do pai. Irmão Tamar, hoje ele não está aqui, né? Eu queria que ele estivesse aqui. E nós começamos então a conversar sobre isso. Jesus era plenamente filho, o Deus encarnado, mas também era plenamente pai. Era plenamente humano e plenamente divino. Para que possamos ter esta compreensão dessa dimensão da plenitude da submissão de Jesus à vontade do Pai, Ele está nesse instante se colocando como filho integralmente nas mãos do Pai, para que uma única decisão fosse tomada na sua vida: se possível, passa ou afasta de mim este cálice, todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade, disse Jesus na sua oração ao Pai naquele momento de angústia. Espera aí, mas se ele também era Deus, ele poderia dizer ao Pai: Pai, eu não quero não, eu não quero morrer não, eu não quero sofrer não, pela humanidade, afasta de mim esse cálice. Mas ele não faz isso. Ele se coloca na condição de filho, submisso à vontade do Pai. Trazendo para a nossa própria vida este exemplo, quando nós olhamos para nós mesmos, será que nós temos ideia desta dimensão de submissão? Estamos dispostos a obedecer integralmente ao Pai? Você vai dizer: não, é verdade, é exatamente isso, não estamos dispostos, porque há coisas na nossa vida que nós questionamos a vontade do Pai, há coisas na nossa vida em que essa plenitude não se exerce de uma forma completa. Nós deixamos Deus agir, Deus atuar em nós até um determinado limite. Dali por diante dizemos o seguinte: espera aí, Senhor, para aí, na minha vida mando eu.
Naquele instante faltava a Jesus tão somente sorver o cálice da morte. Era o momento mais crucial, mais difícil da sua trajetória aqui nesse mundo. Se colocar integralmente nas mãos do Pai e obedecê-lo de uma forma incondicional. Que palavra difícil para nós. Incondicional. Eu olho para a minha própria vida e vejo que muitas vezes eu não consigo ser completamente obediente à vontade do Pai. Porque a gente olha e olha como se estivesse vendo um espelho, alguma coisa obscura, que a gente não entende muito bem. Como é que eu vou obedecer uma coisa que eu não estou compreendendo? Como é que eu vou fazer uma coisa que não me é clara, que não me é evidente? Viver nesta plenitude é se entregar nos braços do Pai, como Jesus o fez. Mesmo que esta imagem esteja diante de nós distorcida. O que vai acontecer se eu obedecer? Será que vai dar tudo certo? Não é assim que nós perguntamos? E se eu não obedecer, será que Deus vai me castigar? É uma pergunta que vem à nossa mente também. Por isso é que Paulo, ao escrever este poema extraordinário, ele diz que é muito difícil, e realmente quando nós olhamos para aquela imagem no espelho, vemos uma imagem que não é algo real, é uma projeção de alguma coisa que está ali, mas não é algo verdadeiro. E o texto deixa muito claro isso. Ele diz: mas então veremos mais tarde, face a face. Tira o espelho, tira a imagem que está projetada. Agora conheço em parte, mas um dia, mas no momento, eu serei conhecido, eu conhecerei da forma, da maneira que sou conhecido, ou seja, de uma forma plena. Porque Deus me conhece de uma forma plena, mas eu não conheço Deus de uma forma completa. Por isso que muitas vezes eu olho para esse espelho e vejo essa imagem distorcida. Em terceiro e último lugar, quero convidá-lo então a pensar que eu posso e quero viver na plenitude da compaixão. Sentir compaixão, ter compaixão. E Jesus, olhando a multidão, teve compaixão, porque viu que eram como ovelhas sem rumo, sem pastor. E olhando a multidão, teve compaixão. Meus queridos, nós vivemos num mundo sem compaixão. E nós vamos nos embrutecendo e vamos nos tornando cada vez mais insensíveis diante das situações do mundo em que nós vivemos, e nos tornamos muitas vezes completamente indiferentes ao sofrimento do outro. Madre Teresa de Calcutá foi uma mulher extremamente piedosa, uma freira romana, católica, que desenvolveu um trabalho extraordinário junto a pessoas doentes, leprosas, inválidas, e deu a sua vida toda
pela compaixão. Alguns dizem, bem, talvez isso seja um dom, algo que nós devemos receber de Deus para que possamos exercer. Eu vejo então esta dimensão da compaixão na nossa vida com dois olhares. Deus nos enche dessa compaixão, mas Deus espera que nós possamos exercer essa compaixão. Talvez você diga, bem, mas ter a plenitude da compaixão é algo possível? Quantas vezes nós podemos exercer a compaixão e não a exercemos? Quantas vezes nós devemos exercer a compaixão e não a exercemos? Porque a imagem que vemos do mundo é uma imagem distorcida, e nós não conseguimos sentir com o outro aquilo que ele está sentindo, e isso é ter compaixão. Como é difícil. Eu comentava com uma pessoa essa semana, antes de contrair a doença que estou tratando ainda, antes de contrair um câncer, eu tinha uma imagem a respeito desta enfermidade, e convivi com pessoas aqui na nossa igreja, que atravessaram esse período de enfermidade, assisti algumas dessas pessoas, mas é diferente quando você vive essa situação na sua própria vida. Essa semana eu passei um correio eletrônico para alguém aqui da nossa igreja, pedindo informações por um pastor por quem temos orado, aqui em nossa igreja, pastor Paulo Solonca, pastor da primeira igreja batista lá de Florianópolis, Santa Catarina. Pastor Paulo está com câncer de medula e fez agora recentemente um transplante, que segundo informações que recebi, foi um transplante com êxito. Inclusive o nome dele está até já confirmado para a participação de um congresso no ano que vem. Eu conheço Paulo distante. Estive com ele uma vez num congresso, lá na sua igreja, congresso discipulado. É um homem extremamente piedoso, um homem de Deus, um santo homem de Deus. Quem conhece o Paulo Solonca pode confirmar isso. Mas como sentir compaixão pelo Paulo, se eu não sentir no meu coração aquilo que Paulo sente? É muito difícil. Às vezes nós oramos pelas pessoas aqui na nossa igreja, mas oramos sem um compromisso de fato de sentirmos Deus agindo na vida daquela pessoa, ou pedindo que Deus possa agir. Oramos de uma forma protocolar. É verdade, estou falando para mim. Jesus olhou para aquela multidão e se sentiu condoído, sensibilizado, porque ele viu aquela multidão e disse: são como ovelhas que não têm um guia, que não têm um pastor. Como é difícil viver esta plenitude da compaixão, se nós não conseguimos chorar com o outro, se nós não conseguimos caminhar com o outro, se nós olhamos o problema do outro, mas o problema é dele. E alguns dizem: bem, não traga esse problema para si, porque senão você vai acabar indo para o analista. Como se nós não pudéssemos chorar com alguém, dividir com alguém, repartir com alguém suas tristezas, suas angústias, suas dores. Olhamos como espelho, caminhando para o final da minha fala nesta manhã,
E conhecemos, agora, diz Paulo, conheço em parte, de uma forma limitada, mas então conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, conhecido de uma forma plena. Conhecerei também de uma forma plena. Eu não sei como será na eternidade. Talvez seja essa a dúvida de muitos de nós aqui nessa manhã, não é? Vai ser assim, vai ser dessa maneira, daquela maneira. Vamos reconhecer aqueles queridos, não vamos reconhecer. Vamos lembrar, não vamos lembrar desse ou daquele fato. Mas uma coisa eu posso dizer para você, não sou eu, né? A Bíblia diz isso. Essa plenitude do conhecimento de todas as coisas acontecerão nessa dimensão eterna chamada céu. E aí, tudo aquilo que nós não compreendemos será completamente compreensível por nós. Porque da mesma maneira que eu sou conhecido, eu também vou conhecer. Da mesma maneira que eu olho e vejo a face do meu Senhor, Ele olha e vê a minha face. Ver, experimentar e sentir a dimensão de Deus face a face. E aí sim, podemos dizer que estaremos vivendo essa plenitude que por enquanto não conseguimos, por mais que nos esforcemos, alcançá-la. Mas isso não nos desestimula a nós desistirmos, ao contrário. Devemos a cada dia buscar não somente a dimensão da graça, ou a dimensão da submissão, ou a dimensão da compaixão, mas devemos a cada dia buscar essa plenitude de Deus na nossa vida, para que mesmo sem entender, olhando para um espelho como uma imagem que muitas vezes é obscura, é distorcida, é confusa, nós possamos saber que Deus está conosco em todas as dimensões da nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus os abençoe e nos faça compreender que vale a pena viver numa dimensão de plenitude. Amém. Vamos cantar, irmãos queridos. Quero convidá-los então a ficarmos de pé. Filhos da luz, que nos fala desta clara evidência de que vivemos num mundo em que muitas vezes não podemos ver de uma forma completamente clara, completamente objetiva, mas somos filhos da luz e devemos viver na luz, viver em santidade, viver aguardando a volta do Senhor, viver na certeza de que o Senhor nos dá essa plenitude de vida. Louvemos ao Senhor nesse instante.
Assim então, irmãos, chegamos ao final deste primeiro culto. Os irmãos podem se assentar. Os irmãos agora muitos irão para o estudo da escola bíblica dominical, na escola dominical 2, enquanto outros irmãos virão então para o segundo culto desta manhã. Logo mais à noite aqui estaremos a partir das 19 horas para prestarmos o nosso culto de adoração ao Senhor. Será o pregador naquela oportunidade, o pastor Alcenir. Que Deus lhe dê uma tarde abençoada, um dia feliz na sua presença e que logo mais possamos nos rever com alegria no nosso coração.